Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. As informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, gente. É sempre uma alegria saber por eles de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. E participe do chat ao vivo. Observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Contamos com o seu like, seu compartilhamento e vamos agora às notícias desta edição. E enquanto o mundo foi sacudido por uma explosão monumental em Beirute, capital e maior cidade do Líbano, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro foram tranquilizados pela Marinha do Brasil, que militares brasileiros estavam nas proximidades. Nota da Marinha do Brasil diz o seguinte: todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima da Marinha do Brasil estão bem e não há feridos após a explosão ocorrida em Beirute. A fragata Independência encontra-se operando no mar normalmente. O navio estava distante do local da explosão. Os brasileiros na região se disponibilizaram então para contribuir, já que o episódio atingiu dramaticamente um grande número de pessoas em Beirute. Depois da recuperação do coronavírus, super disposto, depois de suas viagens ao Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul, a terça-feira, 4 de agosto, foi mais um dia importante na agenda do presidente Jair Bolsonaro, com a 35ª reunião do Conselho de Governo. Vários assuntos debatidos, tratados, assuntos relevantes na pauta. O presidente Bolsonaro também teve reunião durante o dia com Fábio Faria, ministro das Comunicações, e Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Quando se dirigia à reunião do Conselho de Governo, o presidente fez a sua tradicional parada para conversar, ouvir e responder apoiadores. Presidente, manda um abraço pro Railton, ele é teu fã. Não vou gravar nada aqui não, tem um montão de candidato a vereador, depois eu tenho complicação. Ele é fãzão seu. Eu me complico depois, não, tudo bem, mas eu tenho complicação depois. Tá Eu pedi, presidente, de Maringá, Paraná, tá? Maringá? Isso. E daí, o que tem de bom lá? Olha, lá tem o Covid lá, que o prefeito lá tá se aproveitando, infelizmente, né? Estão dando algum preventivo lá ou não? Quer dizer, preventivo? Então, lá o pessoal tá tomando por conta a hidroxicloroquina, azitromicina, porém o prefeito lá não quer aplicar na população. Mas o prefeito fez uma comprovação científica para não aplicar? Não, mas ele tá usando e abusando do Covid para poder se promover politicamente falando. Não tem comprovação que dê certo, mas também não tem nenhuma comprovação que não dê certo. Então, na dúvida, eu tomei. Eu tomei vermectina antes de vir de lá. E vitamina D, 13 meses antes. No dia seguinte estava 100%. Tudo com receita médica. Receita médica, mas a gente fala para as pessoas procurarem os médicos, né? Porque existem médicos do bem, médicos que prescrevem, médicos que acreditam. E muito obrigada. Eu agradeço de coração. A receita fora da bula é permitida. Claro, e a sua luta, a sua luta demitindo 2 ministros em nome da vida, porque o que você fez pelo Brasil é uma coisa assim, você não, o segundo colocou... foi questão de fora íntimo. O primeiro... Eu sei, o primeiro segundo, tinha uma linha lá. Uma linha diferente, mas o segundo também. E muito obrigada por defender a vida dos brasileiros com esse kit que está sendo maravilhoso no Brasil todo, viu? Muito obrigada. E o segundo não demitiram, ele pediu demissão. Eu sei. Só fazer justiça. Manda um abraço aqui pro grupo dos Cofinhos. E por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal estuda a possibilidade de ampliar o auxílio emergencial até dezembro deste ano, já que o fim da pandemia do coronavírus parece não chegar até o fim do segundo semestre. Neste cenário, a equipe econômica deve propor a renovação do benefício, mas agora com um valor abaixo dos R$600 atuais, algo como mais 3 parcelas aí de R$200. Caso o valor seja modificado, será necessário pedir autorização do Congresso Nacional, já que o auxílio emergencial foi aprovado após votação que o tornou lei. Na manutenção dos R$600, o governo apenas precisaria prorrogar por conta própria. E depois de cobrar a prorrogação do auxílio emergencial, a militância do contra já começou a chiar com a ideia do presidente em
levar o auxílio até o final do ano. É que a ação do governo federal foi crucial para a sustentabilidade de milhões de famílias no Brasil neste período da pandemia. E isso fez a diferença, trouxe repercussão positiva na imagem do presidente e do governo Bolsonaro, o que evidentemente não agrada oposicionistas. Cobraram a prorrogação quando sabiam que o governo iria prorrogar, como prorrogou em mais 2 parcelas com o mesmo valor. E agora vão criticar a prorrogação porque acham que Bolsonaro estaria tirando proveito político disso. Esquecem apenas de perguntar aos milhões de brasileiros que, sem o auxílio, não saberiam o que fazer neste tempo de crise do corona. Uma crise que ainda vai mais alguns meses, certamente. Ainda repercutindo muito a entrevista dada pelo ministro Tarcísio à CNN, quando o ministro da Infraestrutura declarou que vai se sentir frustrado se chegar à velhice e ver que a atual geração nada fez pelo país. Se a gente botar num diagrama países que têm dimensão continental acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, população grande acima de 200 milhões de habitantes e PIB grande acima de $1 trilhão, vamos ficar no centro do diagrama com China e Estados Unidos. Não faz sentido a gente ter as mazelas que temos e ter atraso em alguns setores. Eu ficarei extremamente frustrado de chegar à velhice e verificar que a nossa geração não fez pelo país, não deixou legado, não transformou, se acomodou com situações que são absolutamente inaceitáveis, disse o ministro. O ministro que vem se destacando no governo Bolsonaro. Ele também destacou a escolha do presidente em entregar os ministérios a técnicos e não a partidos políticos. Além disso, o Tarcísio voltou a reforçar a grandeza do território nacional. Obviamente que o presidente paga um preço por isso, mas é um preço que tinha que ser pago, e isso é legado. O que nós estamos fazendo, no final das contas, é projetar o futuro e trabalhar incansavelmente para deixar legado, porque o Brasil não merece algumas situações que nós vimos. O Brasil é um país rico, um país grande, com muito potencial, e a responsabilidade da nossa geração é fazer essa transformação para chegarmos para os nossos filhos e dizer: puxa, fizemos a diferença, disse ele. Não vivemos em vão, defendeu Tarcísio. Disse tudo o ministro. O Brasil é um país rico, com muito potencial. A responsabilidade, sim, da nossa geração é fazer essa transformação para chegarmos para os nossos filhos e dizer: nós realizamos, fizemos o que tinha que ser feito. Entre os assuntos comentados nas últimas horas em Brasília, o aumento do crédito do governo federal para a agricultura familiar foi destaque. E também a ideia do governo em reduzir despesas com aluguéis. O presidente do Banco Central, Marcos Campos Neto, avaliou como positivas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro em relação ao agronegócio brasileiro, apesar de todas as dificuldades que estão sendo impostas pela pandemia do coronavírus. De acordo com Campos Neto, houve alta de 10,6% no crédito rural no ano agrícola 2019/2020, mas o destaque ficou para o crédito a agricultores familiares, que chegou a 23,9%. As declarações do presidente do Banco Central foram divulgadas nesta segunda-feira no Congresso Brasileiro de Agronegócio. E se por um lado a ideia do governo é investir em bons negócios, como é o caso do agronegócio brasileiro, por outro, o objetivo é economizar. O governo de Jair Bolsonaro pretende economizar R$1,3 bilhão nos próximos 3 anos com a redução de aluguel de imóveis. A ideia é que diferentes órgãos da administração federal ocupem o mesmo edifício, reduzindo assim espaços ociosos nesses locais. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Essa questão de economizar com a redução de gastos com aluguel de imóveis é altamente necessária. Cientes do tanto que o Brasil precisa fazer pelos brasileiros, e saber que Brasília e suas ramificações têm gasto ao longo dos anos dinheiro exorbitante, com conforto desnecessários ou com espaços subutilizados é algo repugnante.
Quanto dinheiro já não foi pelo ralo ao longo das décadas e décadas? E saber que isso é prática comum também em estados e municípios, inclusive em alguns lugares até faltando espaço para os colaboradores, enquanto em outros há exageros e exageros. Precisa realmente trazer a razão para essa questão. E essa outra informação também é algo que não podemos esquecer. A agricultura familiar gera emprego e sustenta o Brasil de milhões de pessoas. A alta de 23,9% no crédito a agricultores familiares é relevante, sobretudo pela época também que vivemos. E o Brasil vai sair com fôlego dessa crise da pandemia, mais uma vez, com méritos do protagonismo da agricultura. Você, agricultor, a agricultura familiar, o agronegócio. E o aplicativo TikTok tem sido uma verdadeira mania entre boa parte dos internautas. O aplicativo, que oferece a oportunidade de lazer com vídeos engraçados ou